Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore venit Iesus in partes Caesarea Philippi, et interrogabat discipulos suos dicens, quem dicunt homines esse filium hominis? At illi dixerunt, ali Ioannem Baptistam, ali autem Eliam, ali vero Jeremiam, aut unum ex prophetis. Dicit illis Iesus, vos autem quem me esse dicitis? Respondens Simon Petrus dixit, Tu es Christus, Filius Dei vivi. Respondes autem Iesus, dixite, Beatus es Simon Bar-Iona, quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus qui in celis est. Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super Petrum edificabo ecclesiam meum, et porta inferi non prevalebunt adversus eum. Et tibi dabo clavis reinit celorum, et quodcunque ligaveris super terram, erit ligatum et in celis, et quodcunque solveris super terram, erit solutum et in celis. Nós celebramos hoje, meus irmãos, numa única solenidade, as colunas fundamentais da nossa igreja, Pedro e Paulo. Pedro é o substantivo masculino que vem do substantivo feminino Petra, pedra ou rocha. Paulo é uma transcrição para o latim de Saul, ou Saulo, do hebraico. Então, são estes dois as colunas mestras da nossa igreja, que é edificada sobre o testemunho, a fé de Pedro e de Paulo. A leitura dos Atos Apóstolos nos fala pela última vez do apóstolo Pedro. A gente pode tentar reconstruir os acontecimentos, o ambiente. Depois que Jesus foi morto na cruz, a gente pode imaginar que os chefes, Caifás, Anás e aquela gente toda pensavam, agora estes homens vão embora para a Galileia, esses discípulos deles, todos eles ignorantes, e acabará logo, pronto. Todo mundo esquecerá. Só que foi o contrário. Eles ficaram lá em Jerusalém e quanto mais dias passavam, mais discípulos deles aumentavam. Era uma coisa nem geométrica. Pedro, quando fala pela primeira vez no Pentecostes, diz que talvez 3.000 homens receberam o batismo depois que Pedro falou. E isso chegou a incomodar, né? Chegou a incomodar. E então aparece esse Herodes, que é conhecido na história como Herodes Antipas. Herodes Antipas é filho daquele Herodes Magno
que São Mateus diz que perseguiu o menino Jesus. Esse Herodes Antipas, ele foi o que mandou matar o apóstolo São Tiago Maior, irmão de São João. E, vendo que isto agradava os judeus, prendeu Pedro também. Agora nós pegamos o chefe deles, cortamos a cabeça e aí, politicamente, é um ganho para nós, pensava Herodes. Só que Deus tem os seus planos. Deus tem os seus planos diferentes. E naquela noite em que Pedro estava amarrado com 2 correntes. É interessante esses detalhes, né? 2 correntes. 16 soldados tomavam conta na porta ali e a corrente era ligada ao braço de um soldado. Pedro estava perdido, diríamos hoje. Era impossível. No outro dia, depois da Páscoa, Herodes tensionava mostrá-lo ao povo e mandar decapitá-lo, e assim o povo teria Herodes como grande defensor e essa coisa toda. Só que Deus é diferente. O anjo vai lá e abre a porta, toca nele, os guardas ficam para lá feitos bobos, e caem as correntes. O anjo não precisa. Olha, bota a tua capa, está fazendo frio, então é bom você botar a sua capa. Calça teus sapatos, teus sandálias, cáligas, né? As tuas sandálias. Calça depressa, nós não temos tempo a perder. Né? E venha. Pedro fez direitinho, pensou, bom, ele não sabia, às vezes tivesse, para ele estava sonhando. Aí vai, entra na cidade, a porta se abre diante deles, depois um pouco o anjo vai embora, e o Pedro aí cai em si. É tudo que esperava Herodes e o povo judeu, o anjo do Senhor me salvou. Tirou-me como que da goela do leão. Eu já estava lá, era só abaixar os dentes, acabava comigo. Mas não é bem isso. Não. Deus salvou. Aí é a última notícia que temos sobre Pedro nos Atos dos Apóstolos. Por quê? A gente vê bem os cristãos, que já eram muitos em Jerusalém, principalmente lá no Monte do Ofel, que era a parte leste de Jerusalém, certamente, Pedro, agora você vai embora. Você vai embora porque o que nós vamos fazer com o rei? Então, o rei tem soldado, tem armas, tem tudo. Vai embora, Pedro. E levaram o Pedro para Antioquia. Os cristãos lembraram de uma palavra de Jesus. Quando vos perseguirem nas cidades, fugi para os montes. E aí se dispersaram. Mas era isto que justamente Deus queria. Porque eles levaram consigo a fé. E onde que eles passavam, mais discípulos. Assim o caso de Barnabé, né? Que ele era de Chipre. E ele então voltou para a ilha dele. Depois vem a conversão dele com Paulo. Hoje nós celebramos também Paulo. É muito diferente de Pedro. Pedro era um trabalhador, braçal, pescador, tinha um futuro na frente, por certo de uma família, pois fala-se da sogra dele, talvez com uma certa idade já, um homem maduro e formado, né? A vida dele, como de outros, seguiria aquele
caminho. Só que Jesus aparece na vida e muda. Eu te farei pescador de homens. Pedro ficou entusiasmado quando viu a barca cheinha de peixe. Embora ele tenha trabalhado a noite inteira com os São João e São Tiago, não conseguiram nada. Mas só Jesus falou: ó, joga a rede ali que vocês pegam. Jogou e pegou. E encheu. E Pedro, então, me afasta de mim. E Jesus: serás agora pescador de homens. Pedro, ele é impulsivo. Psicologicamente, ele é impulsivo. Quantas vezes ele desejou fazer pelo menos 1/3 da pesca que fez. Agora, com as barcas cheias que quase se afundavam, diz o Evangelho. Deixa tudo, quer saber de peixe, mas não. Jesus chamou, lá vai. Ele é impulsivo. Pedro, muitas vezes, não tinha instrução, certamente, nenhuma. Instrução nenhuma. Pedro segue Jesus, deixa tudo, deixa a barca, segue Jesus. O contrário exatamente de Paulo. Paulo era filho de judeus, mas nascido na Cilícia, na cidade dele lá, né? Então, ele era de uma família riquíssima. Família riquíssima. Teve uma educação esmerada. E a família o educou para ser mestre da lei. E Paulo galgou todos esses, chegou ao máximo. E é nessa oportunidade que Pedro sai de Jerusalém, queriam matá-lo, chega o Paulo e começa a perseguir os discípulos de Jesus. E com todo aquele cabedal de sabedoria, de riqueza, pede as cartas, como eles falavam, licença para prender os que chamavam-se ainda nazarenos, né? Os discípulos do Nazareno, e foi matando gente, matando no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele caiu. Deus tem os seus caminhos. Caiu ali diante de Jesus. Quem é? Pois é, você me persegue nos meus discípulos. E Paulo torna-se o maior propagador do cristianismo. Deixa tudo e ele era da descendência de Benjamim, do antigo patriarca, filho de Jacó. Ele era da tribo de Benjamim. Ele, riquíssimo, sábio até não poder mais, com um futuro grandíssimo assegurado. Paulo deixa tudo. Considero tudo como esterco. Ele escreveu lá aos Coríntios: tudo que eu fui, pouco me interessa. Agora eu só olho para a frente. E o Cristo, então, seguiu. E o Paulo foi seguindo. Ele conta também na carta aos Efésios, né? 5 vezes fui chicoteado. Era 39 chicotadas. 35 vezes. Uma vez foi apedrejado. Pensaram que ele estava morto, mas depois foram embora, o Paulo levantou e continuou. É teimoso. Faz mesmo. Quando ele decide, vai. Paulo naufragou, ficou 3 dias e 3 noites boiando no mar. Perseguido pelos judeus, perseguido pelos cristãos que não
acreditavam ainda nele, pegou uma doença dos olhos ao atravessar o Taurus, as montanhas do Taurus, e trouxe o cristianismo para a Europa. Finalmente, os dois chegam a Roma. Pedro, pelo caminho dele, é o caminho da instituição, né? Organiza sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Então ele cria o grupo, vai alimentando aquele grupo e é desse o modo de Pedro, é a instituição. Organiza os bispos, organiza os diáconos, vai organizando. Paulo é o carisma, é diferente, é ir para os outros. Vai e prega para os pagãos, quer dizer, aqueles, no texto é etne, quer dizer, as gentes, prega para as gentes. É muito interessante quando ele chega lá na Grécia, né? Na Macedônia, aliás, lá não tinha, ele foi para a sinagoga dos judeus e lá eles não quiseram saber dele. Então ele sacudiu o poeira do pé e disse: olha, nós vamos agora para os gentios. Como é que ele conseguiu contato com esses gentios, com essas gentes? É interessante como Deus vai fazendo as coisas. Ele soube que havia uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura, mas que ela tinha arrumado umas mulheres que iam rezar com ela na beirada do rio. E o Paulo falou: pois eu vou lá também. E foi lá que ele começou o apostolado dele fora da Ásia. E aí espalhou pelo mundo inteiro. Conforme a tradição, Pedro, lá pelo ano, aí a gente não sabe bem, talvez fim de 66, 67, Pedro foi crucificado em Roma. E ele, por humildade, conta-se que ele pediu para ficar de cabeça para baixo na cruz, não ficar com os pés para cima. Ainda morria mais depressa ainda, né? Porque aí a respiração seria ofegante. E foi lá na beirada da Via Ápia. Pedro era judeu, Nero mandou que acabar com esse pessoal. E ele foi crucificado. Eu estive lá, nesse lugar, que contam que foi ali que ele foi crucificado, a Cecília Metella, a Vila Cecília Metella, pois os cristãos o enterraram lá no Vaticano, Monte Vaticano, que era um das 7 colinas de Roma. Paulo era cidadão romano. O cidadão romano não podia ser crucificado, porque o romano, o único castigo para ele era cortar a cabeça. Por isso Paulo foi decapitado. Estive também na Basílica de São Paulo, fora dos muros, no Eur. É uma coisa fabulosa, grandíssima. Mas isso pouco importa. O que importa é que, se nós somos cristãos, é por causa de Paulo. Paulo é que trouxe o cristianismo para os que não eram judeus. E aí foi para o mundo inteiro. Pedro e Paulo, à sua maneira, dão testemunho de Cristo. Paulo, sábio, escreveu pelo menos 13 cartas. Pedro foram os amanuenses que escreveram para ele.
Pedro organiza sobre essa pedra a Igreja de Cristo. Paulo chama todo mundo para participar dessa Igreja de Cristo. Então, meus irmãos, hoje nós estamos celebrando estes dois heróis da nossa fé, que no tempo deles, é claro, foram desprezados e tratados como criminosos, mas heróis de nossa fé. São Pedro e São Paulo. Que a nossa fé se fundamente nessas duas pedras fundamentais da Igreja. Pedro e Paulo, os verdadeiros apóstolos de Jesus Cristo. A Igreja é católica por causa de São Pedro, kata-holos, né? Abrange todos, mas a Igreja é apostólica por causa de São Paulo. São Paulo leva a Igreja para todos. Que a nossa vida seja dar este testemunho de Cristo, sem nos envergonhar dele, sem covardia, e ao mesmo tempo, respeitando os outros, levar o nome de Cristo para todos os nossos, para todos aqueles que nos quiserem ouvir. É o que vamos proclamar na nossa profissão de fé.